com a tua igreja, Senhor. Fala a tua igreja. Nós queremos estar com ouvidos atentos, com o coração aberto para te ouvir. Transforma a nossa mente através da tua palavra, Senhor. Só a tua palavra tem o poder de transformar vidas. Então, seja conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pastor. Bom dia, irmãos queridos. Graça e paz. Estar aqui, para mim, sempre é algo que me traz muita alegria. E o culto, para mim, começa sempre no dia anterior. E ontem à noite eu estava exatamente fazendo isso, orando, pensando no ambiente do culto. Pode acreditar, eu oro, eu fico imaginando vocês chegando aqui, nós chegando aqui, iniciando um culto. Então, toda essa ambiência cultica, de certa forma, eu projeto para a minha mente, para poder estar aqui hoje. E eu estou falando isso porque eu quero também te instruir a isso. Prepare-se para cultuar a Deus. Faça isso. Cultuar a Deus requer um preparo, requer algo prévio. Você e eu não estamos num momento comum qualquer. Não é como ir a um shopping, a um mercado, a um estádio de futebol. É nos reunirmos para estarmos diante de Deus. E só podemos fazer isso porque Ele permitiu isso. Então é uma coisa para parar, para pensar profundamente, para refletir profundamente. Eu vou estar, ainda que isso possa transcender a minha mente, eu vou estar junto com pessoas comuns a mim. Eu vou estar diante do Deus que criou todas as coisas e que me salvou. Então isso para mim é de uma grandeza enorme, imensurável. E eu não posso estar aqui sem antes me preparar para isso. E o meu preparo é sempre um dia anterior. É meio judaico isso, né? Os judeus sempre preparavam, a partir das 18 horas já era o outro dia para eles. E eles ali se preparavam, principalmente para o Shabat, para o sábado de descanso, de culto especial a ele. Irmãos queridos, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço a Deus por preservar a nossa unidade, o nosso coração, que precisa ser sempre simples, puro e dependente de Deus. Essas três coisas nós precisamos alimentar em nós: simplicidade, pureza e dependência de Deus. Jamais pensemos de nós além do que convém. Jamais. Jamais achemos que, por aquilo que conhecemos, já somos capazes de corresponder àquele que nos chamou. Não somos. Somente Ele pode proporcionar isso para nós. E hoje eu quero expor, agora eu estou entrando no capítulo 8 da carta aos Romanos. Já falei no capítulo 6, já falei no capítulo 7. E a partir de hoje eu falo no capítulo 8. E nesse primeiro momento eu vou ler e expor apenas do versículo 1 até o versículo 11. E quero que você acompanhe essa leitura, que fique com a tua Bíblia aberta aí, diante dos teus olhos, e que talvez a gente vá para outros textos, mas predominantemente nós vamos ficar em Romanos 8, de 1 a 11. Aqui tem o que a gente precisa e o que eu entendo e creio que Deus quer nos transmitir. Então vamos ler. Sempre é bom ler com atenção, ler procurando entender a mente do autor. Respeite as vírgulas, procure pegar o raciocínio daquele que está escrevendo, projete-se para o texto. É importante porque você também vai me ajudar na exposição da Escritura, tá bom? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus
enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne são os que cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito são os que cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e para a paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar sujeito. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Deus, isso está muito para além da nossa compreensão humana, racional, limitada, pequena demais. Mas nós estamos aqui, Senhor. Tu nos deste a tua palavra. E nós apresentamos a Ti nesse momento o nosso coração e a nossa mente. Nosso coração quebrantado, nossa mente aberta diante de Ti. Que Tua palavra encontre lugar nas estruturas do nosso pensamento e seja armazenada no nosso coração, para que possamos, até sem falar, expressar esta bendita palavra. Use a minha vida aqui com Tua graça, Senhor, porque eu não me considero apto para isso. É por Tua graça, é por Tua bondade, é por Tua misericórdia. Não permita que os meus irmãos que saíram das suas casas, que estão aqui, saiam daqui sem ouvir e entender a Tua palavra. Não permita, Senhor, que eu fique aqui num mero discurso teológico numa manhã de domingo. Não. Tua palavra é espírito e vida. Então que ela possa trazer isso para nós. Tocar no nosso espírito, injetar vida em cada um de nós. Assim nós oramos, confiando exclusivamente no poder do Teu Espírito e no valor da Tua graça. Amém e amém. Irmãos, quando eu olho texto como esses aqui, tem outros na Escritura, eu consigo perceber o tom de exultação do autor. Há uma exclamação de alegria, há um brado de libertação contida nessas palavras aqui. Nesse texto, nesse capítulo aqui, Paulo vai desdobrar com muitas minúcias a grande vitória que o Senhor dá. Ele vai trazer desdobramentos preciosos para nós, que requer de nós muita atenção, muita percepção do texto, daquilo que Deus está nos falando. Precisamos, à luz desse texto, compreender a nossa essência espiritual, aquilo que nós somos em Cristo. E ao compreendermos aquilo que nós somos em Cristo, também nós identificarmos quem somos fora dele. E esse texto, para mim, é precioso. Paulo, como eu disse, ele está discorrendo aqui sobre uma grande vitória. Essa grande vitória que ele discorre aqui, ela já foi previamente anunciada nesta carta nos últimos versículos do capítulo 7.
O capítulo 8, ele é dedicado ao Espírito. E interessante que no capítulo 7 você não vê nenhuma menção de Paulo ao Espírito. Ele deixa tudo para esse capítulo aqui. Ele termina o capítulo 7, nos versos 24 e 25, com um conflito muito grande, que ele brada de um conflito, e ele diz: eu sou um homem miserável e ninguém, nem nada pode me livrar da situação que eu vivo. Não se sabe se ele está falando dele, se ele imagina alguém, ou se ele usa isso para todos nós. Mas no verso 25 ele então brada a vitória, e entra no capítulo 8 explicando a vitória. E isso para mim é simplesmente impressionante. Eu vejo assim, eu leio, releio e choro e me alegro, e grande demais para todos nós. Meu grande desejo é que tua mente agora seja tomada pelo Espírito de Deus, e você entenda o que Jesus fez na cruz, e que você faça valer essa verdade na tua vida. Se você a entende como verdade mesmo, verdade histórica, verdade espiritual, verdade teológica. Leia comigo rapidamente os 2 últimos versículos do capítulo 7, para você, é como se ele te empurrasse para o capítulo 8. Os 2 últimos versículos do capítulo 7, versos 24 e 25, que ele começa com uma declaração de algo assim que ninguém poderia se livrar. E no verso 25 ele faz uma declaração como todos então são libertos disso. Ele diz no verso 24, depois de discorrer o capítulo 7 todo, mostrando um conflito que certamente já está na tua vida, está na minha vida, nos acompanha de alguma maneira, é o conflito de desejar fazer o bem e ao mesmo tempo não conseguir corresponder àquilo que a gente mesmo deseja. Ele via isso como um conflito muito grande, ele expressa isso e ele diz que não é no esforço de cumprir toda a lei que você vence isso. Então, por isso que ele faz no verso 24, ele fala desventurado, que pode ser também traduzido por miserável. Desventurado homem que sou, e faz a pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? E ele responde no verso 25, ou pelo menos ele traz uma exultação de gratidão quando ele diz graças a Deus. Então já sabe que quem livrará? Ele diz, é graças a Deus que eu estou livre. Como Deus fez isso? No verso 25, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E depois ele volta para si de novo, ele diz, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Graças a Deus que me livrou disso. E aqui ele entra nesse capítulo. E nesses 11 primeiros versículos, nessa manhã de ceia, eu preferi dividir em 3 blocos para ficar mais didaticamente entendível para nós. Num primeiro momento, eu vou expor esses 4 primeiros versículos para falar de como ocorreu essa vitória. Como foi que Deus trouxe a vitória? Como é que Deus conseguiu trazer algo que o homem era capaz de trazer e que a lei também não era capaz de nos dar. Isso a gente vai ver do verso 1 até o verso 4. Do verso 5 até o verso 8, nós vamos ver então qual é a maneira de viver desse ser vitorioso em Cristo Jesus. Qual é a maneira dele viver? E dos versos 9 até o 11, a gente vai falar da realidade espiritual dessa vitória e da esperança que ela nos traz. Se a gente entender essas coisas, eu creio que nós vamos para a mesa do Senhor com mais lucidez, com mais devoção, compreendendo e discernindo melhor o corpo. É o que a Escritura nos ordena fazer, discernir o corpo. Vamos lá, irmãos. Do verso 1 até o verso 4 é como se Paulo explicasse o que ele afirmou no verso 25.
do capítulo 7. Capítulo 7, 25 é esse brado. Graças a Deus por Cristo Jesus. A pergunta que a gente faz é: o que Deus fez em Cristo Jesus para Paulo dar esse brado de gratidão? O que foi que Deus fez em Cristo Jesus que livrou Paulo e a todos que creem em Jesus de algo que o homem por si só não poderia sair? O que fez Deus em Cristo Jesus, que fez um miserável homem que somos, nos tornar algo que agrada a Deus? O que ele fez? Como ele fez? Por que ele fez? Isso a gente responde nos 4 primeiros versículos. O que ele fez? Como ele fez? Por que ele fez? E aqui a gente vai ver, nesses 4 primeiros versículos, uma afirmação, uma explicação e a definição de um propósito. Nesses 4 primeiros versículos. Uma afirmação imutável, invariável, uma explicação dessa afirmação e o propósito dessa afirmação. E ele começa com uma afirmação que eu entendo ser que aqui já é libertador. E quando ele termina o capítulo anterior dizendo graças a Deus por Cristo Jesus, ele começa esse capítulo dizendo agora, e essa palavra é chave. Agora. Agora o quê? Agora depois daquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Agora, depois de Deus tirar esse miserável, esse desventurado da condição que ele estava e que não poderia sair por si mesmo. Irmãos, nós estamos diante da maior vitória do ser humano. E não foi uma vitória conquistada por ele. E é isso que traz veracidade, legitimidade ao cristianismo. É compreender isso que te dá razão para você sair da tua casa e estar aqui hoje. Se nós não compreendermos isso, irmãos, nós vamos patinar na nossa fé ao longo de toda a nossa jornada. Agora, o que aconteceu agora? Por que eles começam com essa expressão, agora pois? Como se ele chamasse todo mundo e fala, presta atenção, que eu vou te dizer agora o que Deus fez em Cristo Jesus. Por que eu estou dando graças a Deus por Jesus Cristo? Por que eu estou dizendo que o desventurado foi livre? Ele vai dizer assim, nenhuma condenação há mais. Não sei como é que você vê isso, irmão. Quando ele usa essa palavra condenação, ele está com a sua mente na punição da lei. Porque ele dizia, eu com a minha mente eu sirvo a lei de Deus, mas eu não consigo na minha vivência cumprir as justas exigências dessa lei. E se eu não cumpro as justas exigências dessa lei, essa lei me condena, essa lei me pune. Por isso eu sou desventurado. E agora ele fala, não, graças a Deus. Agora, pois, não há mais punição, não há mais condenação. Não há nada que vem sobre mim por eu não poder cumprir aquilo que se exigia de mim. Essa é a afirmação. Não tem condenação, não tem punição. E ele vai começar a explicar como. Por que não há punição? Por que não há condenação mais? E isso eu quero que entre na tua mente, porque você vai para a mesa do Senhor daqui a pouco. Você só vai para a mesa do Senhor porque não tem condenação para a tua vida. Você não poderia estar na presença dEle se você não fosse justificado. O pecado faz separação. O santo não comunga com o profano. Então você precisa entender isso. Ele diz, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como é que ele conversa o verso 2? Qual é a palavra que ele usa? Por quê? Ele está explicando por que não há mais condenação. E aqui, irmãos, tem um trocadilho de palavras que eu preciso da ajuda de Deus para explicar a vocês. Porque Paulo fala de lei aqui em 3 aspectos. Ele fala do lei do pecado, ele fala de lei do Espírito da vida e ele fala da lei de Moisés.
Para a gente entender essas três junções da palavra lei, do que Paulo está dizendo, porque ele está explicando por que não há condenação mais, por que não há mais punição, por que não há mais nada que nos separa de Deus. Por quê? Ele diz, deixa eu tentar falar parafraseando para você entender melhor, porque precisa entrar na tua mente. Ele está dizendo assim, é porque Deus nos deu uma lei superior. Deus nos deu uma lei sublime em Cristo Jesus. Que lei é essa? Diz ele, é a lei do Espírito da vida, que não encontramos em outro, senão em Cristo Jesus. Veja se ele não coloca aí entre vírgulas Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, há de se frisar isso. Tudo que somos, somos em Cristo. Sem Ele, nada somos. Por favor, meu irmão, minha irmã, me entendam, abra a mente. A tua vida só tem sentido em Cristo. Fora dele, a tua vida é uma lástima. Não há nada que preste em você e em mim fora de Jesus Cristo. Então, como pastor, digo para essa igreja, leva muito a sério o fato de você ser um cristão. Entenda isso. Não é um arranjo doutrinário de escola dominical. É uma verdade que aconteceu historicamente. Os olhos dos homens viram. E você e eu precisamos entender isso. Precisamos todos ter o nosso coração quebrantado com essa verdade. E desejar mais e mais compreendê-la e correspondê-la. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, o que essa lei fez? Diz ele, ela te livrou de uma lei nociva, destrutiva, que estava na tua vida. A lei do pecado e da morte. Por que essas duas palavras estão associadas? Porque o pecado traz morte. O pecado traz separação. E é uma lei com a qual nós não poderíamos lutar e vencer. Por mais que nos esforçássemos. Porque é uma lei. Uma lei se cumpre. Como é que ele fez, então, para nos livrar dessa lei? Nos deu uma lei superior a ela. Porque a vida é superior à morte. Cristo é superior a Adão. Então, o que vem dele é superior. Então, a lei do Espírito da vida que está em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte que vem oriunda da ação de Adão no Éden. Por isso que Paulo chama Cristo do último Adão, do segundo Adão, do verdadeiro Adão. É nele. Tua vida está nele, tua esperança está nele, tua alegria está nele, tua satisfação está nele. Quando você coloca a tua satisfação em outra coisa, ele passa a ser apenas um detalhe, você vai sofrer. É tudo nele. Nele. Teus pensamentos, teus sentimentos, tuas atitudes, tua esperança, tua satisfação, tua alegria, teu gozo, teus afetos, nele. Somente nele. E quando eu falo desse nome, minha pele se arrepia, porque é o nome mais precioso de todos os nomes. É falar de Jesus Cristo, o Deus encarnado, que me deu uma lei superior à lei que me matava. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me alcançou, te libertou, te resgatou, fez com que você não seja mais um desventurado, um miserável. Agora você é menina dos olhos de Deus,
filho adotivo de Deus, pedra do santuário dele, corpo do filho dele, membro da família dele, em Cristo. Você tem que falar isso para os teus filhos, para a tua casa, para todo mundo. Porque a geração que a gente vive está negando isso, está rejeitando isso, está fazendo pouco caso disso. Mas essa é a verdade que atravessa tudo. Ninguém muda isso. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou de uma lei que me matava. E mais do que isso, Paulo vai dizer que essa lei do Espírito da vida em Cristo Jesus fez o que a lei de Moisés não conseguia fazer. E aqui ele é simplesmente brilhante. Então você precisa olhar para o texto e perguntando, né? Porque o verso 2 diz: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E você vai dizer assim: por que essa lei teve que me livrar? E a resposta é: porque o teu livramento foi impossível à lei de Moisés. É o que ele diz no verso 3. Porquanto o que fora impossível à lei. Aqui você está clareando para você o conflito quando ele diz assim: a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, mas eu não consigo corresponder àquilo que ela me exige. Por isso eu sou desventurado. É a mesma coisa, irmãos, que você estiver numa igreja, ou se essa igreja fosse desse tipo, que jogasse para você um monte de recomendação, de exigências, e não mostrasse para você que você é capaz, não em você. Não mostrasse para você que mesmo que você não cumprisse todas essas exigências, você continua sendo filho de Deus, amado de Deus, inseparável de Deus. Paulo vai terminar esse capítulo dizendo: nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem as maiores adversidades da vida, nem o inferno todo reunido. Nada nos separa dele. É por isso que nós estamos aqui. Então repare o verso 3. O que era impossível à lei, aí você, como bom leitor e como bom ouvinte, vai perguntar: por que era impossível a lei de Moisés nos proporcionar isso e nos livrar da situação de desventurado? Por que era impossível para ela? Ele diz assim: é porque ela estava enferma pela carne. Revista e atualizada tem essa versão. O que Paulo está querendo dizer isso? Com isso, melhor dizendo, ele está dizendo que a lei não era, ela se esbarrava na incapacidade humana, na raiz pecaminosa do ser humano. A lei se esbarrava numa lei que o ser humano não conseguia vencer, que era a lei do pecado e da morte. Então aqui estava a lei boa, justa, exigindo esse aqui que está debaixo da lei do pecado e da vida, que cumprisse ela. E ela não consegue condicionar esse pecador para corresponder a ela. Ela exige, mas ela não condiciona. Ela requer, mas ela não dá o que você precisa para responder a ela. Então, nesse conflito, nessa dialética de tese, antítese, que gera uma síntese de conflito, você brada como Paulo bradou: eu sou um desventurado, miserável homem que sou. Eu não consigo fazer o que eu amo. Eu não consigo fazer aquilo que meu interior deseja fazer, porque algo aconteceu dentro de mim. Minha alma foi afetada pela queda. O pecado atingiu minha mente. O pecado atingiu minhas emoções. O pecado me atingiu por inteiro. Não há nada de bom em mim. Por mais que venha códigos legais se impondo sobre mim, eu não consigo corresponder. A culpa não está no código da lei. A culpa não está nas ordenanças da lei, porque ela é justa, ela é boa, ela veio de Deus. A culpa está em mim. Eu não consigo corresponder. Mas como é que eu faço disso? Como é que eu saio disso? É graças a Deus em Cristo Jesus. Porque agora a lei não te condena. Porque agora a lei não te pune mais. Por quê? Porque aquilo que a lei queria, Cristo fez. Aquilo que ela exigia, Cristo fez. Você vai lembrar quando ele disse: eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumpri-la. E depois você vai lembrar Paulo falando assim: ele é o propósito da lei.
Ele é o desígnio da lei. Ele é o fim da lei, a finalidade da lei. Ele é o telos da lei. Ele é o tudo da lei. Eu não vim para destruir lei e profeta, eu vim para cumpri-las. E você vê isso em Mateus 17, no episódio da Monte da Transfiguração, quando ele sobe o monte com Pedro, João, Tiago, e eles olham para Jesus e vê aquele ser glorificado, aquele ser diferente do que subiu. Eles não veem mais Jesus de Nazaré com os pés todos empoeirados da subida daquele monte. Agora ele vê um ser glorificado diante deles e vê uma voz do alto dizendo: dai a ele ouvido, é ele o meu filho, dai ouvido a ele. E nesse cenário assim transcendente, aqueles discípulos de Jesus ficam espantados, porque eles veem Moisés, eles veem Elias, aparecem para eles. Por que esse texto narra isso? Porque Elias representava os profetas e Moisés representava a lei. E ali está quem cumpre a lei e os profetas. Por isso que ele diz: dai ouvido ao meu filho. E por isso que Jesus também diz: não conte isso para ninguém até que eu seja ressuscitado. Porque a minha ressurreição é a vitória sobre tudo. Aí sim, vocês vão poder dizer que o fim da lei sou eu. A finalidade da lei. Paulo está falando a mesma coisa aqui em outras palavras. Então, repetindo o verso 3. O que fora impossível à lei, nos que estavam enfermos pela carne, isso fez Deus. Como Deus fez? A resposta está aí. Deus fez enviando o seu próprio filho. No verso 31 desse capítulo, ele vai dizer assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por amor de nós, o entregou, como que não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Você não tem um pouquinho de Cristo, você tem tudo dele. Por isso que você não tem que dar um pouquinho para ele, você tem que ser todo dele. Toda a tua vida, todo o teu ser. Ele tem que ser o primeiro. É uma entrega por inteiro. Então, repito, vamos aqui transitar no verso 3. Ele fez enviando o seu filho. Mas como ele enviou o seu filho? Seu filho não é Deus. E Paulo, iluminado, diz assim: não, ele enviou o seu filho, que é Deus, mas enviou em semelhança de carne pecaminosa. Aqui ele supera. Porque ele fala da humanidade não pecaminosa de Jesus. Porque se você entender aqui que ele está dizendo vem em semelhança de homem, você vai cometer um erro doutrinário. Ele não veio a semelhança de homem, ele veio como homem. Mas ele veio a semelhança de carne pecaminosa. Então ele é verdadeiramente humano, mas nunca foi pecador. Nunca conheceu o pecado. Então repare, eu disse que talvez ia citar outros textos, mas como eu não quero que você vá manusear muito a Bíblia para a gente ganhar tempo, quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele explica isso melhor. Quando ele diz assim, por exemplo, 2 Coríntios 5, a partir do verso 18, ele diz assim: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Aí depois ele diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu a palavra da reconciliação. E no verso 21 ele diz: é por isso que nós rogamos a vocês, que vocês se reconciliem com Deus, porque aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você já viu Tiago falando assim: a oração do justo pode muito seus efeitos. Que justo é esse? É o que foi justificado. Por que Deus ouve a tua oração? Porque ele te vê como um justificado. É por isso, pastor, se não fosse por isso ele ouviria? Não.
Não ouviria. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Se Ele te ouve, se comunga, se você pode entrar no teu quarto e falar com Ele em secreto, é porque você foi justificado. Pastor, explica aí, o que é ser justificado? Não tem mais culpa sobre você. Você foi absolvido no tribunal de Deus. Por que eu fui absolvido no tribunal de Deus? Porque o castigo que era teu caiu sobre Ele. Porque pelas pisaduras dele você foi sarado. Porque ele foi transpassado por você. Porque a ira de Deus foi derramada no Filho para não ser derramada sobre você. Tem como ouvir isso e não amar a Jesus Cristo? Só se não entender, irmãos. Só se não entender. Mas é a grandeza. Então, na semelhante de carne pecaminosa, o que ele fez então com o Filho enviado à semelhança de carne pecaminosa? Ele diz, ele enviou isso no tocante ao pecado, e por isso ele, com efeito, sabe o que ele fez? Ele condenou Deus. Aonde? Aonde Deus condenou o pecado? Na carne de quem? Na carne do seu Filho. Isaías, 700 anos atrás, já dizia, ele foi traspassado, ele foi moído. O autor de Hebreus vai dizer assim, entrem com intrepidez no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos inaugurou, pela sua carne, Jesus Cristo. O autor de Hebreus diz, assim como os filhos participam de carne e sangue, que somos nós, assim também ele teve que participar. Para quê? Para que pela morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por isso que João diz que ele veio para destruir as obras do diabo. Meu irmão, hoje é domingo, daqui a pouco você vai estar na tua casa. Não deixa isso fugir da tua mente, não. Não deixa isso fugir, não. Aqui está a tua vida. Aqui está o sentido da tua existência. A terceira coisa que a gente fala nesse primeiro bloco é com que propósito ele fez isso. Qual o objetivo? O mesmo objetivo de sempre. Deus deu suas leis para que, por meio delas, ele fosse glorificado no meio do seu povo. Só que a lei era impossibilitada de trazer os seus objetivos, porque ela encontrava a enfermidade e pecaminosidade da carne. O que Deus fez? Ele enviou o seu Filho como ser humano e semelhante à carne pecaminosa para poder morrer, ser condenado pelo pecado nosso, ressuscitar como aquele que vence e trazer justiça para todos nós. Nesse sentido, o pecado de todos nós foi imputado naquele homem derramado na cruz. E a justiça daquele único homem foi imputada a todos nós. E agora ele pode falar para você assim, pode entrar para o teu quarto, pode falar para o teu pai em secreto, porque agora teu pai te ouve, agora o teu pai te responde. E se a gente quisesse aqui, suporta-me na minha loucura, por favor, se a gente pudesse discorrer nessas palavras de Jesus, é como se ele falasse assim, vocês podem entrar agora. Entrem, eu garanto que o Pai vai ouvir vocês, eu garanto que Ele vai ouvir e vai recompensar vocês por isso. Sabe por que eu garanto? Porque Ele me ouve, eu falo com Ele está sempre comigo, eu faço sempre o que lhe agrada, eu e Ele somos um, quem vê a mim, vê Ele. Então pode acreditar, entra para o teu quarto. Por quê? Porque eu vou morrer para anular aquilo que impedia de você fazer isso. Eu vou levar na minha carne o teu pecado, eu vou derramar o meu sangue pela tua vida. Então você vai entrar no Santo dos Santos, não porque você vai oferecer um sangue de animal, é porque o sangue do Cordeiro verdadeiro foi derramado. Agora, não preciso fazer outra obra mais, é única. Por um só ato de justiça, ele justificou para sempre todos aqueles que são santificados. Qual é o objetivo? Verso 4. Ele vai falar, a fim de, com o propósito de, com o objetivo de quê? Qual o objetivo? O preceito da lei se cumprisse em nós. Aqui está uma dádiva incalculável. Se outrora nós teríamos que ser justificados por cumprir todos os preceitos da lei,
Agora, um só cumpre a lei e faz com que esses preceitos sejam estabelecidos dentro de nós. É por isso que o autor de Hebreus vai dizer, ele colocou as leis impressas na nossa mente e no nosso coração. É exatamente por isso que quando você peca, você se entristece, pelo menos quando você cai no sentido da sua espiritualidade, você se entristece. É por isso que Deus não permite que você fique o tempo todo em romance com o teu pecado, ignorando. Em algum momento da tua vida, uma semente incorruptível vai mexer dentro de você e vai falar assim, você está pecando. Teus olhos vão derramar lágrimas. Você vai se quebrantar todo. Por quê? Porque você tem dentro de você a lei de Deus impressa. Ela vai censurar os teus atos. Você, por ainda ter força pecaminosa em você, muitas vezes você vai tentar driblar essa consciência legal, divina que tem dentro de você, para você praticar aquilo que ele condena. Você pratica, você traz a recompensa do seu pecado, mas a grande notícia é que nem assim ele te joga fora. Ele vai fazer com que essa semente mexa contigo. E quando você pensa que ele vai te banir da presença dele, ele diz, vem filho meu, o sangue do meu filho te garantiu eternamente comigo. Todos que estão ouvindo aqui já pecaram. Nós só temos consciência do pecado porque as justas exigências da lei se cumpriram em nós, por meio de Jesus Cristo. Os preceitos da lei. Dito isso, nesses 4 versículos aqui, Paulo agora começa a explanar sobre essa nova vida. Essa nova vida que vem do Espírito, Espírito da vida que está em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida vai nos dar uma nova condição. E primeiro ele vai dizer que aqueles que estão em Cristo têm uma nova mente. É isso que você vai ver, por exemplo, nos versos 5 e 6, para vocês entenderem melhor. Ele diz, porque os que se inclinam para a carne, cogitam. O que é cogitar? Pensar profundamente, refletir sobre aquilo, maquinar dentro de si. Ele diz que ele está dizendo que aqueles que se inclinam para a carne, são aqueles que refletem nas coisas da carne, que alimentam as coisas da carne, que dão imaginação às coisas da carne. Mas repare, irmãos, que ele está dizendo que nós não somos esses. Paulo está lidando com uma realidade espiritual imutável, realidade espiritual que nós precisamos compreender, precisamos saber como Deus nos vê. Nós somos pecadores, mas será que Deus nos vê como pecadores ou Deus nos vê como aqueles que foram justificados pelo sangue do seu Filho? Se Ele nos visse como pecadores, será que poderíamos chamá-lo de Pai? Será que poderíamos comungar com Ele? Será que poderíamos estar à mesa com Ele? Então Deus te vê como justo. Deus não te vê como pecador. Por quê? Porque você cometeu a justiça? Não, porque o Filho dele cometeu. Porque o Filho dele morreu no teu lugar. Então, por isso que ele está dizendo, ó, os que são da carne ficam cogitando, pensando nas coisas da carne, mas aqueles que se inclinam para o Espírito, esses cogitam de outra coisa. Eles pensam em outra coisa. E aqui está a primeira aplicação para a tua vida. Alimente a tua vida no Espírito. Cuide dela. Cogite das coisas de Deus. Busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Para de ser levado e levada pelas coisas mesquinhas do dia a dia. Pense nas coisas do alto. Por quê, pastor? Porque você é outra pessoa. Porque você não é mais como era. É uma realidade espiritual que precisa ser uma realidade prática. É uma realidade não visível que precisa se tornar uma realidade visível. Então para de alimentar a tua carne, para de alimentar teus pensamentos nocivos, para de alimentar práticas destrutivas na tua vida, porque isso tudo é o que você era. Não é o que você é mais.
Então faça isso. Ele vai dizer isso, no verso 8 ele desdobra, ele diz, por que isso? Ele diz, é porque o pendor, né? O pendor, aquele que vai para um lado para o outro, né? O pendor da carne dá para a morte. Por quê? Porque o pecado traz morte. Mas o do Espírito traz vida e paz. Isso tudo tem a ver com a mente. Esse pendor da carne está relacionado aos versos 5 e 6. É aquilo que você cogita, aquilo que você pensa. Irmãos, eu falo com meu coração sincero diante de Deus, diante de vocês. Vocês estão vendo o que a nossa geração está vivendo, o que a nossa sociedade está vivendo. Você está vendo as explosões de notícias sobre o nosso Brasil, politicamente, ideologicamente, você está vendo isso. Irmãos, é o momento da igreja do Senhor se levantar. O momento da igreja do Senhor assumir sua identidade. Ela precisa ser luz, precisa ser sal, precisa ser voz. A gente vai mudar essa sociedade? Não, mas a gente vai mostrar para essa sociedade que nós somos outros, nós somos diferentes, nós defendemos um reino, nós representamos um reino, nós não temos nada com esse império de trevas. Mas para isso você tem que conhecer a tua identidade, você tem que fazer-se valer isso, você tem que olhar para a tua vida no dia a dia, o que se alimenta mais. Se você está alimentando sua carne, sua mente carnal, seus pensamentos carnais, se você está querendo levar tudo no teu braço, vencer tudo sozinho, você vai morrer. Vem para a graça de Deus. De novo o verso 8. Por quê? Porque o pendor da carne não adianta, ele dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida. Por isso, diz ele no verso, tudo isso é explicativo, irmãos. Por isso, o pendor da carne é o quê? É inimizade contra Deus. Nós éramos inimigos. Quer ver? Estou lembrando aqui de um texto. Ele diz assim, por exemplo, capítulo 5 desse, não precisa abrir não, dessa carta, ele diz assim, no verso 8. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, nós seremos por ele salvos da ira. E no verso 10, que é impressionante, ele diz, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, estando reconciliados, nós seremos salvos pela sua vida. Ninguém tem uma notícia como essa, irmãos. Somente nós. Me lembro que ontem, já passava da meia-noite, eu dobrei os meus joelhos e falei, Senhor, só te peço uma coisa, que eles entendam. Só isso. Que eles entendam. Não me deixam bradar o que está dentro de mim sem eles entenderem. Eles precisam entender isso. Era a minha oração ontem, por esse culto, por esse sermão, por essa ceia, pela manhã de hoje. Então, de novo, verso 9. Por isso, o pendor da carne é inimigo contra Deus. Por quê? Porque não está sujeito à lei de Deus. Porque eu não quero? Não. Porque não pode estar sujeito à lei de Deus. Você vai lembrar de 1 Coríntios 12, 14. O homem natural não entende as coisas. O Senhor nem pode entender. Porque elas só são discernidas pelo Espírito. Por isso que nós temos o pendor do Espírito, que está em nós. E no verso 8 ele fecha a questão. Ele vai fechar a questão, vai dizer, porque os que estão na carne não estão no corpo, não é isso? Os que estão ainda numa natureza pecaminosa, o que tem a ver eles? Ele diz, eles, mesmo que queiram, não podem agradar a Deus. Deus é Espírito e comungamos com Ele numa vida no Espírito, nunca numa vida na carne. Então, essa declaração de Paulo no verso 8 tem que entrar como um punhal em nós hoje. Viver na carne nunca vai agradar a Deus. Nunca. E aqui, irmãos, a coisa é tão minuciosa e tão extensiva que o nosso tempo não permite. Mas é possível que estejamos cantando, pregando, fazendo muita coisa aqui na carne.
e não agrada a Deus. Por mais que seja emotivo, por mais que mexa com as emoções, não agrada a Deus. Paulo dizia isso quando escreveu aos Filipenses. Ele disse: se alguém pudesse confiar na carne, eu poderia confiar muito mais do que todos os outros, porque eu sou fariseu, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu fui da tribo de Benjamim, eu fui aluno de um dos maiores mestres de Israel, eu fui zeloso da lei. Então, se eu pudesse, então, me valer das práticas religiosas externas, isso eu teria mais condições de vocês, mas eu não confio na carne. Então, cuidado, irmãos. A vida cristã é algo profundo, sério, verdadeiro, que precisa ser entendida para depois ser vivida, ou as duas coisas simultâneas. Indo para o último bloco, agora ele vai falar da realidade espiritual do crente. Vê que ele transita aqui, né? Inclinação para a carne, inclinação para o espírito, pendor da carne, morte, pendor do espírito, vida. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas com tudo isso ele está trazendo uma bandeira: vocês são nova criação, vocês têm o espírito da vida, Cristo está em vocês, vocês não podem andar mais como vocês andavam, porque agora não é a lei que te exige, é Cristo que te capacita. Não é questão mais de exigência, é questão de possibilidade de viver segundo Deus quer que vocês vivam. Aí, do verso 9 ao verso 11, ele vai esclarecer isso, vai ampliar isso e vai mostrar isso para um futuro bem longínquo. A grandeza do que ele está pregando. Ele diz: vós, porém, esse vós, porém, é para você ler e falar assim: glória a Deus, porque ele está diferenciando você, ele está fazendo contraste entre os que estão em Cristo e os que não estão, aqueles que pendem para a morte e os que pendem para a vida. Ele diz: vós, porém, não estáis na carne. Irmãos, isso aqui é impressionante. Isso aqui é impressionante. Deus não nos vê na nossa natureza pecaminosa mais. Por quê, pastor? Porque Ele nos vê através da cruz do seu Filho. A doutrina cristã é a união com Cristo. Você acha que você é santo? Você é santo porque Cristo é santo. Você é justo porque Cristo é justo. Você é amado porque Cristo é amado. Você tem vida eterna porque Cristo é imortal. Tua vida está nele. Se tua vida não estiver nele, você está morto. Está separado. Eu sei que você já leu esse texto, mas eu não ignoro a profundidade dele. Então repare, verso 9: vós, porém, não estáis na carne. Se eu não estou na carne, eu estou aonde? Que ele diz: mas no Espírito. Então aqui, preste atenção, ele faz uma afirmação, ele faz uma condição, e ele traz uma lógica dessas duas coisas. Deixa eu fazer vocês entenderem isso. Ele afirma. O que ele afirma? Vocês não estão na carne, mas no Espírito. Isso ele afirma. Depois de ele afirmar, ele coloca uma condição. Qual é a condição? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se não, deu em nada. E depois ele cria uma lógica, ele traz uma lógica. Que lógica é essa? Mas se o Espírito de Deus não está em vocês, vocês não pertencem a Cristo. E se vocês não pertencem a Cristo, estão mortos em pecados e delitos. Vocês estão debaixo de condenação. É claro que ele está fazendo aqui, ele está usando um recurso literário para fazer eles entenderem que eles estão em Cristo. Ele está falando do óbvio. Se eu estou falando o tempo todo que o Espírito de Deus está em vocês, é porque vocês são dele. Se vocês pertencem a ele, então vocês não estão mais na carne, vocês estão no Espírito. Por quê? A pergunta é: por que aqueles que não têm o Espírito de Cristo não pertencem a ele? Você vai lembrar de Efésios 1:13. Desde o dia que vocês ouviram, desde o dia que vocês creram no Evangelho, vocês foram selados pelo Espírito Santo. E ele é o quê? É o
pendor da vossa herança, é o penhor da vossa herança. Até quando? Até o dia que ele vir resgatar a sua propriedade. Significa que eu sou dele, ninguém me tira das mãos dele, ninguém me arrebata das mãos dele. O que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Essa é a verdade, isso é o brado de vitória. Então, quando ele diz isso, e ele vai de novo fazer no verso 10 uma comparação. Se, porém, Cristo está em vós, é como se ele falasse, acreditem, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. O que é isso? Você está perguntando aí, o que é isso que ele está falando? O que o corpo é morto? O que ele está dizendo aqui, o que o original do grego quer dizer, que Cristo está em nós, mas vocês ainda vivem num corpo que enfrentará a morte. O corpo ainda é mortal. Presta atenção nisso, que ele depois vai caminhar e vai dizer qual é a grande vitória sobre a mortalidade do corpo. Ele vai mostrar isso aqui. Então, repare comigo o verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, vocês podem... Deixa eu de novo tentar falar parafraseando para você entender melhor. Se, porém, Cristo está em vós, vocês podem até ter um corpo, na verdade, que se corrompe, que adoece, que morre, que sente dor. Isso é uma verdade, mesmo Cristo estando em vocês. Porém, tem uma outra coisa que vocês precisam entender. Mesmo que o teu corpo morra, tem algo dentro de você que nunca vai morrer. Ele chama o espírito da vida. Ah, meus irmãos, por isso que o crente, ninguém quer morrer, mas o crente não tem medo da morte. A gente não quer morrer. Um dia desse eu no carro conversando com Deus, deixa eu aqui falar mais um pouquinho, deixa eu fazer fofoca de mim mesmo com vocês. Nem Tânia sabe disso. Eu falei, Senhor, a idade está chegando, no carro, dirigindo. Vai chegar um dia que tu vais me levar e vai ser um gozo enorme estar contigo. Mas, Senhor, eu não quero ir agora, não. Sabe por quê, Senhor? Não é falta de fé, não. Eu não sei se eu for como que a Tânia fica. Eu não sei se eu preparei as coisas todas para poder ir. Como fica a igreja, Senhor? Eu sei que eu sou um ser humano, mas eu sei que eu vou fazer falta para eles. Então segura um pouquinho aí, Senhor. Segura um pouquinho aí. Mas essa vitória vem aqui, ó. Verso 11, ele vai de novo com C. Se habita em vós. Aqui que está a maior de todas as vitórias. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito de Deus ressuscitou o Filho. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é esse mesmo que está em vocês. O que está em nós? O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É Ele que está em nós. É Ele que jogou o holofote para a cruz de Cristo, para você entender o que significou aquele sangue derramado ali. Aquela cruz ali, com o corpo rasgado, com sangue vertido, com uma cabeça toda furada, de cravos, de espinhos, de pregos, nos pés, nas mãos. O Espírito Santo olha e fala assim, você pensa que isso é derrota? Aqui está a tua vitória. Aqui está o teu pecado arrancando sangue do teu Criador e do teu Salvador, porque não há remissão de pecados se não houver derramamento de sangue. Você está vendo o sangue dele derramado pela tua vida? Não é o sangue dos animais de Moisés, não, que ele tinha que fazer todo ano aquilo, é uma vez por todas. Esse sangue foi derramado pela tua vida uma única vez, e com esse corpo furado, ele venceu a morte, ressuscitou dentre os mortos, adentrou os céus e estabeleceu uma nova aliança, salpicando no céu o sangue das mãos dele, não são o sangue dos animais. Há uma nova aliança estabelecida no céu, você está nela. Essa aliança é de superiores promessas, essa aliança é superior em tudo. Nessa aliança você está garantido, essa aliança não exige você guardar
guardar toda a lei para ser salvo. Essa aliança diz que alguém cumpriu a lei por você e você agora é salvo, que a eternidade te espera, que a morte não vai te deter. Assim como esse Espírito ressuscitou a esse corpo dentro dos mortos, vai ressuscitar o teu, vai ressuscitar os teus entes queridos. A morte será tragada pela vitória de Jesus. Você entende isso? Entenda isso, por favor. Isso é verdade plena. Plena. É o que ele fala aqui, ó. Se habita em vocês o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também esse corpo mortal de pecado, de doença, por meio do seu Espírito que em nós habita. Tragada foi a morte na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O mortal vai se revestir da imortalidade. O que se corrompe se tornará incorruptível. Não terá mais doença, mais lágrima, mais dor, mais tristeza, mais mágoa, mais nada. Tudo completo. Tudo inteiro. E eu tenho uma notícia para você, para dar para você. Esse que está no céu, com as mãos e com os pés furados, está aqui hoje nessa mesa. Ele está no meio da sua igreja. Ele anda no meio da sua igreja. Ele está aqui conosco. Antes, vou te dar 3 recomendações para você ir para essa ceia. Primeiro, busque a vida no Espírito. Se você ouviu e se você entendeu isso. Pastor, como é que é isso? O Espírito é uma pessoa. Não é uma força ativa. Não é um anjo transcendente. É uma pessoa que habita em você, que te guia a verdade, que traz luz para o teu caminho. Então busca a vida do Espírito. Deixa a tua preguiça de lado. Para de dar desculpas. Começa a mergulhar na Escritura. Ai, pastor, não sei ler direito. Leia como você sabe. Leia um versículo, leia uma palavra da Bíblia. Uma palavra da Bíblia pode acender uma chama dentro de você. Uma palavra. Leia a Bíblia. Lida com a Escritura. Dobra teus joelhos. Comece a orar por Deus. Peça ao Senhor para limpar a tua mente, para direcionar para você, para uma vida que pende para a vida, que tende para o que é do Espírito. Faça isso. Busque uma vida com o Espírito. Veja como é que está o teu dia a dia. Como é que você administra o teu tempo. O tempo é criação de Deus. Ele deu você para administrar. Como é que você administra? Você é mais zeloso com a tua casa do que com a tua vida espiritual. Você é mais zeloso com o teu trabalho do que com a tua vida espiritual. Você está mais zeloso com o teu lazer do que com a tua vida espiritual. Você está colocando a coisa de cabeça para baixo. Então, quando você pegar essa ceia, queira isso. Segundo, queira. Deseja agradar a Deus em tudo. Viva para agradar a Deus. E vou falar uma coisa que parece absurdo. Procure agradar a Deus até quando você peca. Esse pastor está maluco. Não estou não. Porque eu sei que você vai pecar. Mas procure agradar. Como eu posso agradar a Deus pecando? Recorrendo ao sangue de Jesus. Confessando teus pecados. Ele é fiel e justo para te perdoar e para te purificar. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Confesse a Ele, reconheça. E procure seguir a tua vida em santificação. E por último, eu repito o que eu falei na live de quarta-feira. Aproxime-se de Jesus e fale assim: usa a minha vida. Usa a minha vida. Teu Espírito está em mim. Então, através de mim, tu podes curar. Tu podes libertar. Tu podes trazer alívio a quem está na agonia. Eu estou cercado de pessoas. Fala isso para Jesus hoje. Jesus, eu estou cercado de pessoas por onde eu passo, no meu trabalho, meus vizinhos, muitas pessoas. Desperta dentro de mim, Senhor. Faça essa prova. Vai chegar um dia da tua semana, no teu cotidiano, de repente uma luzinha vai acender em você. Está vendo a tua vizinha ali? Ore por ela. E você está começando a ser usado por Deus sem saber. E você vai crescer, você vai desejar mais isso. Converta-se a Jesus Cristo todos os dias da tua vida. Volte-se para Ele. Bendito Deus. Tua palavra foi exposta e a tua mesa também está exposta diante de nós.
Ajuda-nos agora a participar desse momento de uma forma singular. Que não seja um ritual que nós estamos acostumados. Que tudo que tu nos falaste nesta manhã esteja bem vivo em nossas mentes e coração quando pegarmos o pão e o cálice nesta manhã. Assim nós oramos. Nós vamos cantar uma canção, nós vamos recitar o credo e nós vamos ministrar o sacramento da ceia do Senhor.